Agora que você já entendeu mais ou menos como utilizar e possibilidades, espero que estejam abrindo muitas possibilidades na sua mente de como utilizar essa ferramenta, vamos falar um pouquinho sobre as personalidades e como ela pode mudar muito. O ChatGPT, ele parece um humano, né? Se a gente falar oi, ele vai te falar, responder, oi, tudo bem? Pode ser uma baita conversa ali que parece que é um amigo seu. Porém, ele não é. Ele não é um humano, saiba disso. Ele é um robô. E ele também não entende exatamente o que ele está falando, né? Como eu falei, artificialmente ele parece entender e por isso que nos confunde dessa ilusão. Mas você pode programá-lo para outras coisas, usando linguagem normal mesmo, sem nada de programação ainda. Eu posso programá-lo, por exemplo, para ele fazer perguntas para mim. Então se eu falar assim, antes de você me responder, me faça perguntas para entender o meu problema. Daí sim responda. E aí Shift Enter, de novo, né? Vou falar bastante, ficar repetindo os comandos que eu uso. Eu vou pedir agora para fazer uma postagem para rede social. Me ajude com ideias de postagem para Instagram. Agora ele não vai sair respondendo para mim qualquer coisa. Ele vai primeiro me perguntar o que eu quero. Qual é o objetivo das postagens? Qual é o público-alvo? E fazer várias perguntas. E eu posso responder, tanto eu posso responder todas elas. Então para responder eu poderia falar 1 e responder Shift Enter, 2, responder Shift Enter e ir embora. Ou eu posso escrever um texto que vai respondendo algumas dessas perguntas. Eu não tenho a obrigação de responder todas. Posso responder só as que eu quiser, que tem relevância, e ele vai utilizar esses dados para criar a minha publicação. Então ele já muda completamente. Você pode pedir, por exemplo, para ele se ajudar a escrever uma história. Você agora é um completador de história. Eu escrevo uma parte, você completa com uma ou duas frases, depois eu continuo e assim segue até o final da história. Então vamos começar, né? Início, 2 pontos. Era uma vez. E ele continuou. Um pequeno vilarejo escondido nas montanhas, onde todos viviam em paz e harmonia. No centro do vilarejo havia uma antiga árvore encantada que dava poderes mágicos às pessoas que dormiam embaixo dos seus galhos. Aí ele continuou. Um dia, uma jovem chamada Elisa, conhecida por sua coragem e curiosidade, decidiu passar a noite sob a árvore para descobrir seus segredos. Quando o sol nasceu... e aí segue. Vocês percebem que eu modifiquei a forma dele trabalhar para mim. Então ele pode, inclusive, ser um atendente de uma pizzaria. Vamos ver um exemplo? Você é um atendente de uma pizzaria. O seu objetivo é receber o cliente, apresentar o cardápio e tirar o pedido. Seja educado e invente as informações que você precisar para responder. Cliente. Boa noite. E agora ele vai ser o atendente da pizzaria. Boa noite, seja bem-vindo à Pizzaria Delícia. Como posso ajudar você? Gostaria de ver o nosso cardápio? Sim. Quais pizzas você tem? E agora ele começou a apresentar o cardápio para mim. Então é uma ideia, uma brincadeira que eu estou fazendo para vocês entenderem como ele pode modificar a forma de usar. Então não é só uma pesquisa, ele pode fazer várias coisas. A gente pode incluir ele no nosso dia a dia, criar chatbots para nossas empresas, para responder dúvidas dos nossos funcionários, ou de clientes, ou para participar do atendimento. Você tem várias possibilidades de uso nessas ferramentas. E se eu tivesse colocado informações aqui sobre as pizzas que eu quero, os preços que eu tenho, como é que é as disposições, ele responderia a partir disso também. Então é muito importante você botar a função que ele é. Então, vamos lá. O contexto é muito importante, dizer o que está acontecendo, o que é. A personalidade dele, você é isso, você é aquilo, você é um diretor de uma empresa, você é um product manager, você é um cientista de dados. Isso tudo vai influenciar na hora dele olhar uma informação e analisá-la. O ChatGPT também analisa imagens, principalmente na versão do ChatGPT Plus. Na versão gratuita tem algumas limitações, então às vezes está liberando, às vezes não, mas ele pode liberar imagens. Eu fiz um teste, eu peguei uma imagem de um dashboard e pedi para ele analisar esse dashboard. Subi a ferramenta, o dashboard é esse aqui. É algo padrão na internet, tá? É uma demonstrativa que tem na internet, não é nada sigiloso de ninguém. Se eu pedir para ele analisar as informações desse dashboard, ele começa a fazer algumas análises. Então, são gerais, né? Como eu não botei o que eu quero, ele falou, ó, despesas, 2,2 milhões, né? Tá aqui 2,2 milhões, receita 9,7 milhões. Ele consegue entender a imagem e justificar isso, escrever tudo isso. Coisa que possivelmente alguém teria que fazer, né? Para entender. E depois de botar essas informações aqui, ele começou a fazer algumas análises. Os fornecedores, tem um Moinho Dois Irmãos, tudo que está a informação ele pegou lá naquela imagem. Se eu clicar aqui, por exemplo, para recriar, para gerar novamente, ele vai gerar novamente, provavelmente informações parecidas,
Só que ele pode pegar outro viés, porque eu não assumi o viés que ele vai ter, né? Eu falei, analisa, então ele vai analisar. Então sempre vai ser uma resposta um pouco diferente, parecida, mas um pouco diferente. Aqui, parecido, despesas. Viu, não tá separando as pessoas aqui em cima, como fez antes. Essa ficou um pouco menor do que a outra, né? Na outra ali tinha separado as pessoas. Cadê? Aqui, ó. Os fornecedores, depois os vendedores listados. E ele faz várias coisas muito interessantes, que ele lê a ideia e tira dados. Mas também tem coisas que são perigosas. Eu vou pedir para ele recriar esse gráfico aqui, ó, despesa operacional mensal. Mas tem um problema. Não está preciso, essas informações não estão precisas. Esse número aqui maior, a gente sabe que está batendo 0,6 milhões. Mas mesmo assim não é preciso. Vamos ver o que ele faz. Vamos ver o que esse cara vai fazer para nós. Então eu vou pedir, ó, recrie o gráfico de despesa operacional mensal. Se você clicar aqui, você pode ver o que ele está fazendo. Ó. Então ele está criando uma biblioteca em Python. Importou algumas... Está criando um notebook em Python. Aí importou algumas bibliotecas. E ele até gera bonitinho o código. Então eu poderia copiar esse código depois e eu mesmo poder fazer essa análise. E aqui ele criou um gráfico. Porém, ele não tem informações exatas para fazer esse gráfico. Então, ó, 0,6, chegou aqui próximo. O desenho está similar, vamos compará-lo. O desenho está similar até. Só que vocês percebem que aqui foi um chute. Essa parte está reta, né? É um chute, é similar, mas é um chute. Isso ele faz muito. Então, é por isso que tem que ter muito cuidado com as informações que o ChatGPT gera. Porque como agora ele criou. E eu poderia pedir para ele recriar o outro gráfico também. Qual é o outro gráfico aqui? Ó? Receita operacional mensal. Também, ele vai fazer a base do chute. Então ele criou um gráfico aqui, até eu acho que está bem diferente, não está nem parecido. Mais ou menos. Aqui é 1 milhão nessa linha aqui. Vamos ver quais são as linhas que estão lá embaixo. 1 milhão também, batendo 1 milhão, mas porém os valores todos aqui são bem chutados. Mas ele cria como se fosse real, ó. Aqui está o gráfico recriado da receita, ele mostra a variação da receita ao longo do ano. Porém, é uma visualização de um chute que ele fez. Então entende como ele é safadinho. Ele finge que é isso aqui que eu consegui, mas não é real. Então ele faz isso com várias coisas. Fica ligado, hein? Fica essa dica para essa aula. Nas próximas aulas, a gente vai ver várias formas de utilizar o ChatGPT para outras soluções do dia a dia. Mas entendam que eu estou dando ideias para você usar, que pode ser amplamente usados em várias áreas da sua vida, né? Então aproveitem elas. Então pegue essas ideias, anotem possibilidades e vá testar.